Profeta Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, do verso 10 até o verso 16. Malaquias, capítulo 2, do 10 ao 16. Todos acharam? Antes de Mateus. Casamento em risco. Esse bem que poderia ser um título de um filme de ação, em que o homem e a mulher são agentes americanos e estão lutando o tempo todo contra agentes russos. Olha que paranoia. Mas é muito parecido com o filme chamado Senhor e Senhora Smith. Se você ainda não assistiu, você está perdendo um filmaço de ação. Mas Casamento em Risco, esse título, é o título da vida real de muita gente que está em nosso meio. Que não estão lutando contra agentes russos, mas que estão lutando ou perdendo a luta contra a infidelidade ou a desobediência a Deus para manter a família segura. E isso não é história de ficção. Isso é história real. Casamento em Risco também poderia ser o título de crentes que estão em contínua desobediência diante de Deus. Infidelidade. E ao mesmo tempo profanação quanto à aliança que ele fez com o seu povo. Afinal de contas, se nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus, há um casamento. Porque foi feito uma aliança. Casamento, vida espiritual em risco e profanação do nome do Senhor. É justamente o que nós veremos no texto de hoje. Será mais uma advertência de Deus contra o seu povo. Desta vez o povo quebra a aliança com ele. Contra o casamento misto. Contra o divórcio e contra a infidelidade. Vamos fechar nossos olhos? Vamos ler o texto, perdão. Malaquias, capítulo 3, capítulo 2, do verso 10 até o verso 16. Diz assim o texto sagrado. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos alianças dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao altar ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita-as com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós queremos te bendizer por estarmos diante de tua palavra, revelada a todos nós. Queremos pedir o auxílio do teu Espírito Santo. Cada vez que nós expomos um texto de Malaquias, é uma espada afiada nos nossos corações. E hoje não é diferente. É mais uma espada afiada aos nossos corações. Por isso, Senhor, nos mantenha alerta, acordados e perseverantes, para que todos nós possamos ouvir tua voz,
possamos nos arrepender dos nossos pecados e mudar a rota da qual nós estamos vivendo. Nos auxilia com Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Nos últimos 2 debates de Deus com Israel, nós vimos advertências de Deus tanto para o povo quanto para os sacerdotes. As advertências pesadas de Deus, que acho que vocês têm acompanhado, são advertências pesadas de Deus, se referiam a práticas impiedosas, tanto do povo quanto dos sacerdotes, no culto público. Eles estavam agindo de maneira impiedosa com relação ao culto. Na verdade, todo o livro tem no seu teor o culto ao Senhor. Todos, sem exceção, não estavam levando o nome do Senhor a sério. Estavam rejeitando o Senhor. O povo sem esperança, por não verem aquilo que eles queriam ver de maneira materializada, Deus os dá, começam a ficar desesperançosos, como vimos. Começam a andar frios espiritualmente. Os sacerdotes, por sua vez, como já falamos, começam a apresentar ofertas aleijadas diante de Deus. Animais deficientes. Estavam entregando o resto. Ao ponto de sabermos, e eu tenho sempre enfatizado, e Deus dizer, era melhor que alguém fechasse as portas do templo do que vocês continuarem me oferecendo ofertas e adoração deficiente. Hoje, então, nós chegamos ao 3º debate do livro. E veremos nele a gravidade que é uma família desestruturada. Nessa advertência, Deus estará como pauta, e para esse debate, o casamento misto e o problema do casamento misto. A infidelidade conjugal e o divórcio. Afinal de contas, a família determina a igreja. E isso, em desajuste, com certeza, atrapalha o culto do Senhor. Mas o que ficará claro para todos nós é que tanto naquele tempo quanto hoje, a aliança de Deus está sendo profanada. A aliança de Deus está sendo profanada. Como que a aliança de Deus estava sendo profanada por aquele povo e na maioria das vezes também é profanada por todos nós hoje. Veremos em primeiro lugar que a aliança de Deus é profanada por meio da nossa desobediência. Nesse 3º debate, Malaquias começa com 3 perguntas e não com uma sentença direta como fez das outras vezes. Veja comigo novamente o verso de número 10, o que ele diz. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Mais uma vez, essas perguntas estão sendo direcionadas a todo o povo. Todo o povo precisa estar atento e ouvindo a advertência que o Senhor está levantando contra eles por meio do profeta Malaquias. Malaquias parte da seguinte premissa: todos nós, a ideia do texto, todos nós, homens e mulheres, temos o mesmo Pai. Todos nós, homens e mulheres, fomos criados pelo mesmo Deus. Criados à sua imagem, criados à sua semelhança e eleitos por Deus para ser parte do seu povo. Somos um povo exclusivo. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. É olhando com base nisso, do povo de Deus ser apenas um, que Malaquias está dizendo: por que então somos infiéis uns aos outros? Se o Senhor nos fez para sermos um e no casamento uma só carne, por que somos infiéis uns com os outros? Por que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis? Malaquias, então, nesse primeiro verso, está abrindo a cortina para então dizer o que de fato quer tratar com o povo. A tese inicial do debate é contra casamento misto. E ele vai desenvolver no próximo verso. Por isso que ele está começando agora, porque a infidelidade do povo tem a ver justamente com os outros povos que os homens estavam se casando, com as outras mulheres de outros povos. A tese inicial, então, é contra casamento misto, referindo-se à quebra da aliança de nossos pais, que é o que o texto fala. E esta aliança refere-se justamente à aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó.
prometendo que seus descendentes seriam um povo exclusivo de Deus. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó seriam um povo exclusivo de Deus. Essa era a aliança. Quando os israelitas então se misturam com outros povos, eles estão quebrando essa aliança. Malaquias destaca que essa aliança significa que Deus seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. E mais uma vez, o casamento misto destrói o propósito original do casamento. Vejamos então de maneira prática na vida de Judá, o povo. Verso 11, o que diz o texto? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. No verso anterior ele está dizendo, nós não somos um? Nós não somos o mesmo povo? Não fomos eleitos por Deus para sermos um povo exclusivo? Por que então vocês estão quebrando aliança uns com os outros? Quebrando alianças dos nossos antepassados? No texto de agora, ele tem afirmado, Judá tem sido infiel. Primeiro nós temos essa afirmação. Literalmente, a ideia é que o povo de Judá tem sido infiel uns com os outros. E, consequentemente, sido infiéis também com Deus, desobedecendo a Deus. Poderíamos, então, afirmar assim esse texto. O povo de Judá não seguiu o Senhor com um só coração, mas estão divididos. E por quê? Eles cometeram uma coisa repugnante em Israel e em Jerusalém. A ideia é que eles cometeram um pecado terrível. Eles cometeram uma coisa horrível em Israel e em Jerusalém. E o que é tão repugnante para o Senhor? O que é tão terrível para o Senhor? O que é? O que poderia ser tão horrível para Deus? O povo de Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. O povo de Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, o lugar da adoração. Como eles fizeram isso? Os homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Em outras palavras, Judá e todo o seu povo desonrou a Deus porque estavam se relacionando com pessoas que professam uma fé diferente da fé no Deus de Israel. Esse povo desonrou a Deus e o santuário de Deus porque estavam casando-se com pessoas que adoravam outros deuses. Deuses estrangeiros. E segundo o texto, isso é repugnante, é horrível, é um pecado terrível diante de Deus. Em outras palavras, o povo de Judá desonrou a Deus porque estavam trazendo para o santuário mulheres que adoravam deuses pagãos. Era isso que estava acontecendo. Desonrar aqui é o mesmo que profanar. Judá profanou a aliança de Deus quando fez o que fez. E percebam que tudo isso era muito grave. E nessa gravidade, como falei, esses homens não estavam trazendo pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam trazendo essas mulheres em lugar de suas esposas. O povo de Judá estavam trazendo mulheres estrangeiras no lugar de suas esposas para adorar a Deus no santuário. Portanto, trazer essas mulheres para o culto a Deus nessa circunstância, como se elas fizessem parte do povo de Deus, o profeta diz que é uma abominação ao santuário e ao culto de Deus.
o profeta já está afirmando que não só há aqui um problema de julgo desigual, mas há também um problema de infidelidade. Porque eles estavam pegando mulheres estrangeiras para casarem-se com elas, levando elas para o culto e deixando a esposa em casa. Mais na frente entenderemos sobre isso. E aí sim o Senhor vem falar sobre o divórcio. E qual é a ameaça para todos aqueles que sem temor agem dessa maneira? Verso 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Que faz o quê? Que nós lemos anteriormente. Judá desonrou o santuário que o seu honra. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros. Se você precisa de mais uma base para a exclusão de membros na igreja local, aqui está mais um texto. Para além de Mateus 18, aqui está mais um texto que nos dá base para a exclusão. O texto está afirmando que quem não se arrepender ou que continua pecando com o coração endurecido será lançado para fora do santuário de Deus. O comentarista diz que isso aqui é como se a mão do Senhor pesaria sobre ele. E veja, independente se este era um bom ofertante ou não. Independe. Deus pesará sua mão sobre esses abominadores da sua aliança. Deus pesará sua mão sobre aqueles que profanam a aliança que ele fez com o seu povo. Porque Deus leva a sério o casamento e Deus leva a sério a família que ele instituiu. Por que tanta preocupação de Deus com esse tema? E por que ele deve ser tão caro e levado a sério por nós hoje? Porque primeiro, o casamento misto leva à idolatria e à adoração de outros deuses. Joyce Baldwin diz que o casamento com pessoas não judias estava ameaçando a sobrevivência da fé da aliança. Ele era uma espécie de infidelidade conjugal com o Deus da aliança. O apóstolo Paulo pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. O casamento misto leva à idolatria e à adoração de outros deuses. E é uma coisa que nós temos visto hoje. O que tem de crentes enfraquecidos na fé, que se relacionam com pessoas de outra religião e têm ingressado para a adoração de outros deuses, não é brincadeira. O maior exemplo para uma cidade como a nossa, uma cidade tão católica, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma religião antiga, porém moderna. Se vocês lerem todo o credo apostólico e lerem o nosso credo apostólico, há semelhanças em tudo aquilo que se é dito, mas com significados totalmente diferentes. Os católicos apostólicos romanos adoram pedaços de gesso, adoram pedaços de pau, colocam Maria como mediadora entre Deus e os homens. Zombam do protestantismo como se fosse uma seita, quando na verdade eles que deram as costas para Deus e para a sua palavra. Colocam o Papa na mais alta estima, até mesmo como se ele fosse uma representação do próprio Deus na terra. O que parece inofensivo por meio das santinhas que são erguidas, por meio dos santos que são adorados,
por meio do Papa, com aquela roupa ridícula branca. É venenoso e está invadindo o meio protestante. Acautelai-vos. Tenhamos todos nós cuidado com essas heresias. Tenhamos todos nós cuidados com essa seita chamada catolicismo apostólico romano. Crentes que se casam com católicos, naturalmente ou ligeiramente, passam a ser parte desta seita. Passam a adorar tais deuses falsos. Essa é a consequência do jugo desigual. É para nos proteger de tudo isso que o Senhor está sempre nos advertindo por meio da sua palavra. Por que Deus via e vê o casamento misto como desobediência, como algo grave para a igreja? Porque, em segundo lugar, em várias passagens do Antigo Testamento, como as que falam da aliança, Deus com clareza diz ao seu povo: vocês são meu povo exclusivo. Não se misturem com outros povos. Isso é nítido em todas as Escrituras. Não se misturem com povos estrangeiros, pois isso os enfraquecerá. E enfraquecerá também a lealdade que vocês têm por mim. Portanto, permaneçam dentro dos limites da nação em termos de casamento. Se você está aqui, está solteiro, não se case com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Jovens que estão nessa igreja, que estão solteiros, não busquem pessoas fora para se relacionar com elas. Esperem. Confiem no Senhor. Coloquem toda a ansiedade aos pés da cruz de Cristo Jesus. Não esperem para colher os frutos de uma separação no futuro, ou de consequências piores por causa da sua desobediência. Pais, não permitam que seus filhos se arranjem com homens ou mulheres dessa maneira. Se atentem para quem eles têm conversado. Mas não os entreguem. Não os entreguem às suas próprias vontades. Supervisionem, conversem, insistam. Mas não permita que esta desgraça aconteça na sua casa. Pelo bem desta igreja, não iremos tolerar este tipo de pecado no nosso meio. Aplicaremos as Escrituras para tratar todo aquele que cair e chamá-lo ao arrependimento. Para a proteção da aliança com Yahvé, o nosso Deus pactual, o Deus que é o Deus do nosso povo, insistidamente nós advertiremos, aconselharemos e tentaremos ganhar o irmão que talvez caia nesse pecado. Mas se ele não der ouvidos à voz de Deus, se ele não ouvir a liderança desta igreja, o trataremos como publicano, como não crente, e cumpriremos assim a ordem de Jesus em Mateus 18, excluindo do nosso meio por não haver frutos de salvação. Por que Deus abomina um casamento misto? E isso é uma profanação contra ele? Porque, em terceiro lugar, o casamento misto é uma porta de entrada para o desvio da fé. As provas do texto bíblico estão aqui. Foi assim na geração antediluviana. A decadência geral antediluviana foi devido ao casamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, ou seja, de uma geração piedosa com uma geração que não temia Deus. Foi assim também entre a geração que possuía a terra prometida. Conforme Números 25, o relacionamento com os jovens moabitas preparou justamente o lugar para o povo de Israel entrar em idolatria.
Os casamentos mistos foram o fator principal da apostasia religiosa de Israel. Salomão, vocês sabem disso, Salomão e Acabe são exemplos tristes desse fato. Sansão é outro exemplo triste desse fato. De igual modo aconteceu com a geração pós-cativeira, a qual nós estamos estudando. O casamento misto foi reprovado por Esdras, por Neemias e agora por Malaquias. Porque devemos combater o casamento misto e advertir os crentes que estão conosco que não se envolvam com essa prática. Porque o casamento misto implica infidelidade e desobediência a Deus. Todo pecado que é cometido, ele é cometido em primeiro lugar contra Deus. O casamento misto atenta contra o propósito da família. O propósito da família viver para a glória de Deus. Duas pessoas com pensamentos diferentes, com fé diferente, não vivem para a glória de Deus. A família deve ser a escola da vida conforme os preceitos eternos. É no lar que devemos aprender a amar a Deus e obedecê-lo. Deuteronômio 11, 19. A vida cristã deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. O casamento deve ser justamente uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja. Como é que se mostra o casamento de Cristo com a igreja se o cônjuge é incrédulo? Como faz para sermos a vitrine do evangelho se o cônjuge não professa a nossa fé? Não faz sentido, é loucura. É loucura. A vida cristã deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. E o casamento cristão deve ser a vitrine do evangelho. O lar precisa ser uma igreja santa, adorando a um Deus santo. Uma casa dividida jamais pode prevalecer. O profeta Amós então pergunta: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Amós capítulo 3, verso 3. Deus não premia a desobediência. Deus não premia a desobediência. As consequências para a desobediência são amargas para todos aqueles que entram na contramão da vontade de Deus. Por isso, se hoje alguém em nosso meio está pensando em seguir esse caminho, por meio da palavra de Deus e da sua voz hoje, se arrependa do seu caminho. E desfrute da bênção de se casar com alguém que partilha da mesma fé, mas que acima de tudo, ama a Deus. Ama a Deus. Estamos estudando que a aliança de Deus está sendo profanada, e vimos em primeiro lugar que fazemos isso por meio da desobediência. Agora veremos que a aliança de Deus está sendo profanada pela infidelidade e divórcio do povo. Depois de Malaquias acusar o povo contra a desobediência com relação ao jugo desigual, agora ele aprofunda sua sentença trazendo mais questões que feriam o culto e feriam a honra ao nome de Deus. O texto começa justamente com mais um ar de acusação. Veja comigo o que diz o verso 13, por favor. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas e nem aceita-as com prazer. Os judeus, nesse caso, estavam enfraquecendo o povo de Deus com esses casamentos mistos. Eles estavam desobedecendo a Deus, fazendo o que sabiam que não era certo. Mas eles não perdiam um culto. Eles estavam enfraquecendo o povo de Deus. Eles sabiam que tudo o que estava fazendo não era correto. Mas religiosamente, eles não perdiam um culto. É como se todos os domingos eles estivessem no culto.
mesmo sabendo que tudo o que estavam fazendo não era certo. E quando chegavam no culto, quando chegavam no templo, ainda iam lá para frente do altar, deitavam sobre o altar e choravam. Oh Deus, por que que o Senhor não está nos ouvindo? Por que que o Senhor não responde às nossas orações? Era assim que eles estavam agindo. Por isso o texto começa: há outra coisa que vocês fazem. Vocês não só estão me desobedecendo e se envolvendo com mulheres estrangeiras, mas há outra coisa que vocês fazem. Vocês enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não está mais dando atenção às suas orações e nem está aceitando as suas ofertas com prazer. E o gemido é esse: ó Deus, por que não nos atende? Ó Deus, por que não nos responde? Apesar desta severa advertência, os judeus, como sempre, cinicamente, é como se de repente eles parassem de chorar, limpassem as lágrimas dos olhos e perguntam. Veja comigo o verso 14. E vocês ainda perguntam: por quê? Por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Cinicamente eles estão dizendo: por que o Senhor não nos responde? Por que o Senhor não atende às nossas orações? Por que nós estamos nos derramando no seu altar, no seu santuário, e o Senhor não nos atende? De maneira cínica. E o texto diz: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher com que você se casou. A ideia aqui é a mulher com que seus pais lhe deram em casamento, com que seus pais juntaram esta mulher que foi dada em casamento na mocidade. Deus é testemunha entre você e ela, pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade feita aos pais da noiva, de que ele ficaria com ela até o fim. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês lembram que no passado os casamentos eram arranjados, havia acordos, havia pagamento por isso. Mas ele está dizendo: vocês perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. A expressão "o Senhor é testemunha" tem a conotação de aliança e contribui para o tom judicial da disputa. Um comentarista, Stuart, ele diz o seguinte: a função da testemunha da aliança não era de um executor, e não simplesmente de uma testemunha de tribunal que presta um depoimento no julgamento. Ele vai dizer o seguinte: uma testemunha da aliança era a terceira parte que podia fazer com que as partes diretas da aliança cumprissem os seus termos. Era como se tivesse os pais apresentando um ao outro, e essa terceira testemunha estivesse se aprovando e supervisionando para que as duas partes cumprissem o termo. Esse é o Senhor. Quando eles são infiéis, quando eles quebram essa aliança com a mulher da mocidade, eles estão quebrando essa aliança no casamento e principalmente diante daquele que testemunhou o casamento, o Senhor. O Senhor está dizendo que estes homens abandonaram as mulheres com as que se casaram e que agora estão se casando com outras mulheres. Eles abandonaram as mulheres que se casaram na mocidade e agora estão se casando com outras mulheres, as estrangeiras que eu falei na primeira parte. Abandonaram um acordo para se casarem com outras mulheres e contrariando tudo o que era ordenado por Deus. Afinal, Deus os fez um para serem inseparáveis e continuarem juntos para sempre. É o que registra o verso de número 15. Não foi o Senhor que os fez um, em corpo e em espírito que lhe pertence? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado
ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Essa expressão dita um só refere-se justamente ao relato bíblico de Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher e declarou que eles se tornariam uma só carne. Este conceito também é usado para argumentar que o casamento deve ser somente entre homem e mulher, como mencionado por Jesus em Mateus 19, do 4 ao 6, ao tratar o divórcio. Jesus cita que desde o princípio Deus criou o homem e a mulher para que se unissem e se tornassem uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não o separa. O profeta Malaquias também reforça essa ideia afirmando que Deus criou homem e mulher com o objetivo de preservar a família e gerar uma descendência consagrada. Qual? A descendência da qual viria o Messias. Esse é o checkmate da história. Desde o princípio, Deus se preocupou com essa questão de julgo desigual em casamento de outros povos, para que a semente fosse preservada e viesse o descendente prometido, o Messias. Mas no final do texto ele faz um alerta: cuidado, não seja infiel à sua mulher. Isso levará ao divórcio e atrapalhará a adoração no templo. Cuidado, não seja infiel à sua mulher. Isso lhe levará ao divórcio e atrapalhará a sua adoração no templo. Qual é então o sentimento que Deus tem pelo divórcio? Os homens estavam deixando suas mulheres, casando-se com mulheres estrangeiras, pegando essas mulheres estrangeiras e levando para o templo, desonrando a Deus e desonrando o seu santuário, profanando a aliança do Senhor. Se divorciando, deixando suas mulheres de lado e estando agora com outras. Qual é o sentimento de Deus com relação ao divórcio? O sentimento de Deus com relação ao divórcio é ódio. Ódio. Deus odeia o divórcio. Veja comigo o que diz o verso de número 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O efeito de toda a frase seria dizer que o divórcio é tão mal, quanto atacar uma vítima inocente. A ideia daqui é que o divórcio é tão mal quanto atacar uma vítima inocente. E esse é o único texto da Bíblia que expressa os sentimentos de Deus com relação ao divórcio. O repúdio. Deus repudia o divórcio. Odeia o divórcio. Em Mateus, Jesus cita o Antigo Testamento dizendo que só admite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. E isso não quer dizer que Deus goste do divórcio, ou que seja o divórcio a solução para os problemas dos casamentos quebrados. A atitude de Deus sempre é essa, pois Ele odeia o divórcio, por ser contra o propósito inicial dele para a família, por ser uma quebra da aliança e um ato de violência às vestes nupcial. É por isso que Deus odeia o divórcio. Com isso, irmãos, fica claro para todos nós hoje, e nós devemos refletir: o divórcio não foi instituído por Deus. O divórcio não foi instituído por Deus. Deus, apesar de ter regulamentado o divórcio, Ele não instituiu o divórcio. São duas coisas distintas. J. Adams, o pai do aconselhamento bíblico, diz que o divórcio é uma inovação humana. O divórcio é uma inovação humana, porque Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é fruto de um coração amoroso de Deus.
O divórcio é fruto de um coração endurecido do homem. Frisem isso. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Edward Dobson afirma que a permissão para o divórcio presente na lei mosaica era justamente para proteger a esposa de um marido mau, e não a autorização para se divorciar dela por qualquer motivo. John Murray, em seu precioso livro Divórcio, é enfático em dizer que na interpretação de Jesus, o divórcio não é uma ordenança, e sim uma permissão. Deus não ordena o divórcio, Ele permite o divórcio. Por causa da dureza do nosso coração, no entanto, Deus permite o divórcio em apenas 2 casos. Conforme entendemos, primeiro, em caso de adultério. Mateus capítulo 19, verso 9. E quando o cônjuge descrente resolve abandonar irremediavelmente o cônjuge crente. O divórcio é permitido por esses 2 motivos: em caso de adultério e em caso de abandono de um não crente, deixando um crente. Mas o divórcio é um pecado imperdoável? Não. Há perdão para ele. Sim. Mas ao mesmo tempo nós precisamos frisar que o divórcio é nocivo para a igreja, é nocivo para o indivíduo e é nocivo para a família. Não é um bem, é um mal. A maioria dos casos de divórcio nem sempre são adultério. Nem sempre são adultério. Principalmente no nosso meio hoje, de cristãos. O adultério possui uma grande imagem, mas não é, em sua maioria, o fator principal do divórcio. As maiores causas do divórcio são de casais que, em primeiro lugar, têm um coração endurecido, que não se arrepende dos seus pecados e que de maneira nenhuma pretende mudar. São de cônjuges com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Que Deus o tenha e o leve, meu irmão, porque isso é insuportável. Outros casos de divórcio: a ira, a intolerância, a arrogância, o autoritarismo, os velhos costumes do pai tentando ser aplicado na nova família, a birra e os problemas financeiros. O divórcio, em termos gerais, é a falta de cuidado de si e a falta de cuidado com o próprio cônjuge. O comentarista diz que o casamento é como uma conta bancária. Se sacarmos mais do que depositamos, nós vamos à falência. Se investíssemos mais no casamento, nós teríamos com certeza menos divórcio. Segundo Efésios 5:28, quem ama o cônjuge, ama a si mesmo. Se um dos fatores do divórcio também é o adultério, salta então a advertência para nós no texto. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiel. Se por um lado nós precisamos olhar para a dureza do nosso coração, olhar para os pecados que nós não queremos abandonar dentro do casamento, por outro, o Senhor nos dá um alerta: cuidado com a infidelidade. Portanto, cuidai de vós mesmo, é o que o texto está dizendo. Por 2 vezes o Senhor diz aos homens para que cuidem de si mesmos e não sejam infiéis. No final do verso 15 ele diz isso, e agora no final do verso 16. Então o que é que significa isso? Significa que todos nós, cristãos que estamos de pé, devemos ter cuidado para que não caia. Devemos todos juntos vigiar o coração, vigiar os olhos, obedecer a palavra de Deus, seguir o que Ele manda,
ser de fato os homens o cabeça do lar e serem de fato as mulheres as auxiliares piedosas desses homens. Amando um ao outro. Cristo como amou a igreja e se entregou por ela. A infidelidade sorrateira tomou conta do coração de muita gente. Tantos crentes estão submersos nesse mundo, no mundo da infidelidade sorrateira, que acham que tudo o que estão fazendo é normal. Segundo Cristo Jesus, é adultério a infidelidade. O que eu quero dizer com infidelidade sorrateira? Eu falo dos olhos cobiçosos. Eu falo das curtidas intencionais no Instagram. Eu falo da troca de conversas maliciosas. Eu falo da pornografia oculta. Eu falo das tentativas de materializar o que você tanto deseja possuir. Eu falo da comparação desonesta com o seu cônjuge. Por conta de toda a impureza do seu coração. Sobre isso Deus está falando: cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Existe uma relação fundamental entre a minha vida pessoal e moral e o culto que eu presto a Deus. Entendamos, tudo o que o Senhor estava advertindo deságua em uma coisa: a adoração a Ele. Deságua em uma coisa: o culto, o santuário. Estavam profanando a aliança, estavam desonrando o nome de Deus, estavam rejeitando o próprio Deus, não faltavam culto, choravam e se lamuriavam na presença de Deus, mas estavam profanando a aliança do Senhor na prática. Os homens estavam sendo infiéis às suas esposas. O povo todo estava se divorciando e achando que o divórcio era normal, por não quererem tratar seus corações. Deus está dizendo: não é normal. Tenham cuidado, cuidem de vocês mesmos. Vocês estão sendo infiéis. Não estou obedecendo a minha palavra e, portanto, não posso aceitar o culto de vocês, nem posso aceitar as ofertas que vocês estão trazendo. Não insistam. Talvez você seja essa pessoa que tem sido um infiel oculto. Talvez você que está aqui seja essa pessoa que tem sido um infiel oculto no seu casamento. E tem vivido um distanciamento de Deus. E vivido um grande tempo de frieza espiritual por isso. Saiba que tudo que você tem feito até agora tem destruído o seu relacionamento com Deus, mas também tem destruído o seu relacionamento com o seu cônjuge e com a sua família. Não somente isso, sua adoração, seu culto, a igreja é afetada por causa disso. Se esse é o seu caso, se você está veredando por esse caminho, por meio do que a palavra de Deus tem nos dito, se arrependa hoje. Mude a rua que você anda. Desinstale as redes sociais que lhe fazem pecar. Não flerte com o pecado. Ande na contramão do prazer. Faça amputações radicais para a sua santificação e para a honra do nome do Senhor. Seja santificado pela mulher que o Senhor lhe deu e seja santificada pelo homem que o Senhor lhe deu, porque o sexo é bênção do Senhor para o casamento. Mas talvez você seja aquele que vez ou outra tem pensado em se divorciar. Não porque foi traído e não porque está para ser abandonado, mas porque não quer tratar os pecados do seu coração. Porque quer morrer com eles. E isso afeta diretamente o seu cônjuge. E parece que a melhor solução é divórcio. Não é. O divórcio nunca deve ser uma opção para os crentes redimidos no Senhor Jesus. Nunca. Porque ele fere o que Deus instituiu, o casamento.
E o casamento é justamente uma representação vívida do Evangelho. Nesse caso, você não precisa de uma separação. Você precisa consertar o seu coração. Precisamos juntos consertar os nossos corações, para não andarmos na contramão da palavra de Deus, mas andarmos lado a lado, obedecendo ao nosso Deus. Para termos uma família restaurada e reestruturada, para termos um culto agradável ao Senhor, e não apresentarmos as nossas ofertas aleijadas diante dEle. Casamento em risco. Esse bem que poderia ser o título de um bom filme de ação. Mas pelo que parece, talvez seja o filme da vida real. Vocês estão tão distantes que parecem estar divorciados na mesma casa? É assim que vocês se sentem? Tão distantes um do outro, que parecem estarem divorciados na mesma casa? Estão tão insensíveis um com o outro, que parecem não se importar muito para o que um pensa ou para o que o outro acha? Estão tão frios espiritualmente que juntos não conseguem olhar para Deus como a solução de todos os problemas? No fundo, vocês sabem que isso não afeta só você. Isso afeta todos que estão à sua volta. Não se consertar diante de Deus afeta todo mundo que está à sua volta. Afeta Deus, seus filhos, sua igreja e o culto que você deveria prestar ao Senhor. E vocês, jovens e adolescentes dessa igreja, estão se encantando com pessoas que professam outra fé, porque têm os olhos azuis, porque parecem ser piedosos, ou parecem ser mais crentes do que os crentes? Desistam. Desistam dessa tolice. Desistam dessa tolice e obedeçam a Deus. A ordem de Deus para nós não é um peso e não é um fardo, mas é uma carta de amor para nos proteger das consequências futuras. O que seria de nós se Deus, apesar de um povo rebelde, não desse cabo do seu plano, sustentando o tempo todo a semente para vir o descendente, para promover salvação a todos nós? Mesmo que no decorrer da história, tantas famílias tenham se envolvido em julgo desigual, tenham adulterado, tenham se divorciado, o Senhor sustentou a semente e proveu para nós um descendente que nos trouxe salvação, apesar de nós. O que seria de nós se Cristo, todas as vezes que os desonrássemos, Ele se divorciasse de nós? Quem estaria aqui nesse lugar para adorá-lo? Quem ousaria entrar na sua sala novamente para apresentar um culto? Ninguém. Ninguém. Tomemos como exemplo o que Deus fez em Cristo e continua a fazer para continuarmos vivendo um casamento para a sua glória, relacionamentos para a sua glória e um culto que agrada a Ele. Um casamento que agrada a Deus é a vitrine do Evangelho. Um casamento que agrada a Deus é a vitrine do Evangelho. Há esperança para o homem infiel. Há esperança para os casamentos quebrados. E há esperança para os solteiros que querem se casar logo. Há esperança. Cristo é tudo o que precisamos para resolver todos os nossos dilemas. Todos. Ele é o seu noivo perfeito. Ele é o marido perfeito. Ele é o pai do órfão. É o Deus Emanuel, Deus conosco. Por que não vamos todos juntos a Ele? Ele, que mesmo sendo santo,
e sabendo tudo o que fizemos e fazemos, ainda nos recebe de braços abertos. Ainda restaura famílias quebradas. Ainda nos conduz a Ele em santidade. Porque nunca, irmãos, nunca seremos separados dEle. Nunca seremos separados dEle. Ele nunca se divorciará de nós. Porque a aliança que Ele fez com cada um de nós é aliança eterna. Nos apropriemos disso. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor em resposta ao que vocês ouviram.